Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para essa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá começar então. Capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. Os pagãos haviam recebido a palavra de Deus, olha só, glória a Deus, né? E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no, porque entrastes em casa de incircuncisos e comesses com eles. Mas Pedro fez uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope e, arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa, à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Aqui temos aquela ordem, né? Que falou com Pedro. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu. Outra ordem: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras, pelas quais será salvo tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. A promessa, né? O batismo no Espírito Santo. Pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Aqui temos aqui o princípio eterno, né? Isso aqui é uma lei imutável. Deus também deu o arrependimento aos pagãos, não é verdade? Vamos marcar aqui? Será que é? Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Não sei se é um princípio. Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Eu vou marcar aqui como princípio eterno, porque isso aqui não muda, né? Lá no céu funciona assim. Deus deu arrependimento aos pagãos também. Então, vou marcar aqui como um princípio eterno. Versículo 18. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Amém, Senhor. Grande é o número
Grande é o número dos convertidos, né? A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Temos aqui uma ordem. Exortava, né? Aqui uma ordenzinha, ó. A todos exortava ao quê? Perseverar no Senhor com firmeza de coração. Marca aí, versículo 23 como uma ordem. Então, Barnabé, né? Aqui, ó. Alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Pois era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Olha aí, aqui dá pra gente marcar de amarelo, um destaque, né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha só que lindo, né? Vamos marcar aqui? Vou marcar aqui só essa aqui pra gente deixar destacado, mas cada um marca a sua parte importante aí de amarelo. Então, aqui, ó, em Antioquia, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Olha só que glória, né? Na verdade, aqui eu podia marcar de um amarelo fluorescente para deixar um destaque. Mas aqui depois eu vou escrever aqui do lado, né? Colocar umas notinhas, dá para escrever assim, colocar um post-it grandão para deixar um destaque bem. Perguntar quando que os cristãos foram chamados de cristãos. Então, foi na primeira vez em Antioquia, né? Aonde foi? Lá em Antioquia. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judeia. Assim o fizeram e o enviaram os anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. E aí, terminamos aqui então o capítulo 11. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, hein? Aqui, então, vamos fazer as nossas anotações. Marcar tudo aqui bem bonitinho. Capítulo 11 foi bem pequenininho, foi só uma paginazinha assim. E aí, que mensagem que a gente pode tirar desse capítulo? Que Deus tocou aí no seu coração, né? Deus concede arrependimento a todos e enviou o seu Filho unigênito para a remissão dos pecados e a salvação da humanidade. Então, fica com essa mensagem aqui, ó. Concedeu arrependimento aos pagãos também, né? Então, a todos, Deus concedeu arrependimento que conduz à vida. Enviou, né, a nós o seu Filho unigênito para a remissão dos nossos pecados e a salvação da humanidade. Podemos tirar isso aqui como uma mensagem, uma bela de uma mensagem, né? E o que a gente pode fazer diante de tudo isso aqui? Ser discípula de Jesus, né? Custe o que custar, ser discípula de Cristo. Ir lá, pregar. E aqui, ó, perseverar no Senhor com firmeza de coração. Temos aqui uma ação, perseverar com firmeza. Ali, ó, até o fim. Até o fim. Ser cristão até o fim. Ser cristão como foi Estevão, né? Chegar até o martírio. Então, vamos fazer as nossas anotações, deixar uma mensagem, né? E até o próximo.